Boa noite, pessoal. Dando continuidade àquela parte de aplicação de derivada, nós vamos finalizar agora para chegar no comportamento de uma função, tá certo? Então, nós vamos terminar aquela parte. Na aula passada, nós vimos a parte de intervalo de crescimento e decrescimento. Vimos os pontos extremos, como calcular os pontos extremos. E agora, para finalizar aquela aula semana passada, nós vamos ver concavidade e juntar todo esse conhecimento para fazer análise do comportamento de uma função, ou melhor, a construção do esboço de uma função, tá certo? Então nós vamos ver aqui agora concavidade e ponto de inflexão. Outra coisa muito interessante de uma função, quando ela tem a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Essa concavidade está diretamente associada à derivada de segunda ordem da função, que a derivada de segunda ordem vai analisar o crescimento ou decrescimento da derivada de primeira ordem. Eu tracei duas retas aí e trabalhei apenas com dois intervalos aí, ó. O intervalo de menos infinito até c, onde a função é côncava para baixo, e de c até mais infinito, onde a função é côncava para cima. Se você for analisar quando a função for côncava para baixo, ou analisar a reta tangente à curva, você vai observar que a inserção da reta a essa curva ela vai sempre descendo, vai ser decrescente. Então quer dizer o quê? Que a derivada de primeira ordem está decrescendo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a derivada de segunda ordem ela é negativa. Já se for analisado o ponto C mais infinito, a função tem a concavidade. Se você for pegar aquela reta tangente à curva, você vai pegar ela e à medida que você vai aumentando o valor de x, essa reta ela vai aumentando a sua inclinação. Se a inclinação aumenta, consequentemente a derivada de primeira ordem também está aumentando. Então nós chegamos à seguinte definição: se a derivada, para determinar a concavidade de uma função, nós vamos analisar a derivada, se a derivada de segunda ordem, o intervalo onde ela for positiva, quer dizer que a função é côncava para cima. Onde a derivada de segunda ordem for negativa, a função ela é côncava para baixo, tá certo? E o ponto onde essa função muda a concavidade é chamada de ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão é um ponto que zera a derivada de segunda ordem. Tá entendido, gente? Então fique atento nisso. Para analisar o crescimento e o decrescimento, analisamos a derivada de primeira ordem. Para analisar a concavidade, analisamos o sinal da derivada de segunda ordem. A partir de agora, juntos estudamos, nós temos como fazer análise geral do comportamento do gráfico. Nós temos 8 passos que, ao final, nós vamos esboçar o gráfico desta função, fazendo análise do comportamento, tá certo? Então, primeira coisa de uma função, nós sabemos que uma função, para ficar definida, ela tem o domínio e o contradomínio. Então, geralmente, no seu domínio. Então, é interessante, o primeiro passo que a gente fazer é definir qual que eu vou trabalhar na minha função, tirar aquela restrição da função. Então, o primeiro passo, encontrar o domínio da função. O segundo passo é importante, mas não tão importante. Caso tenha uma alta complexidade para determinar o segundo caso, aí o segundo ponto, não tem grande necessidade de você fazer isso. Os demais já vai te levar a esta conclusão, que é calcular os pontos de interseção com os eixos. Para ponto de interseção com o eixo y é relativamente simples, porque é só colocar o x igual a zero, consequentemente, naquele ponto vai ser onde intersecta o eixo y, tá certo? Não é tão fácil encontrar os pontos de interseção com o eixo x, que aí nós vamos encontrar as raízes das funções. Em alguns casos é muito complexo encontrar essas raízes, e por isso nós podemos até nos abster desses valores para fazer o esboço do
gráfico, tá certo? Depois nós vamos fazer o quê, gente? O terceiro passo é encontrar os pontos críticos. O que seria um ponto crítico de uma função? O ponto onde a derivada não existe, ou o ponto que zera a derivada de primeira ordem. A partir desses pontos críticos, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar também os candidatos a pontos extremos, tá certo? De intervalo de crescimento e decrescimento dessa função. Como que nós fazemos essa determinação? É analisando o sinal da derivada de primeira ordem. Os pontos críticos vão ajudar para isso. Aí você vai saber onde que são as raízes, e dali você vai saber onde ela é positiva ou negativa. Através da análise do crescimento e decrescimento, nós vamos já encontrar o item 5, que é encontrar os pontos de máximo, onde é ponto de certo? Determinar com cavidade os pontos de inflexão, e aí nós vamos usar a derivada de segunda ordem, tá certo? E uma coisa muito, nós vamos retornar lá na de limite, que é encontrar as assítotas horizontais e verticais. As assítotas horizontais, você vai calcular os limites no mais infinito e no menos infinito. Caso tenha assítota horizontal, beleza. Caso não tenha, com isso, afirmar o que acontece com o comportamento da função a medida que aumenta o valor de x infinitamente e diminui o valor de x de forma indefinida, entendeu? Aí você vai saber o comportamento dessa função no imagem. Isso já vai ser muito importante para o esboço do gráfico. Para determinar as assítotas verticais, somente vai ter assítotas verticais caso algum número real não pertença ao domínio dessa função. Número assítota não quer dizer que uma assítota vertical vai ser calcular se ela é ou não é uma assítota, calcular os limites laterais. Se for infinito, assítota vertical. Tá certo, gente? Então vamos nos ater isso aí. A partir de todos esses conhecimentos, aí nós vamos fazer o esboço do gráfico. Seria como juntar tudo aquilo que todos os 7 itens, e fazer esboçar o 8º, que é o esboço do gráfico. Tá certo? Com esse conhecimento aqui, nós podemos fazer os exercícios 5.10 na página 215. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo com a função. Esta função aqui, ó, eu escolhi uma função aleatória, só para tentar mostrar para vocês. Se a gente for analisar aqui, ó, essa função, o que ela tem de interessante nela, ó, os pontos críticos, essa função vai ter um ponto de máximo, e nós vamos ter um ponto de mínimo também nessa função. Não é obrigado as funções a apresentar esses pontos de máximo ou de mínimo. Que a gente analisa aqui, ó, o intervalo de que a função ela é crescente, infinito até um ponto. Primeiro ela cresce, depois a função decresce, depois ela cresce infinitamente. Se você fosse calcular os limites no infinito, no mais infinito é mais infinito, aí o limite no menos infinito também é menos infinito. Então, o conceito de derivada junto com esta função, tá certo? A partir daquela análise. Quero que vocês comecem a fazer isso e tentar montar. Caso não consiga, entre em contato comigo que eu vou explicar pessoalmente no WhatsApp, tá certo? Boa noite para vocês, fiquem com Deus.